Queridos amigos, é uma grande alegria estarmos hoje reunidos em nome do Mestre Jesus, do nosso Pai Maior, da nossa Mãe Santíssima, envolvidos pela energia de luz dos benfeitores espirituais. Agradeço a Augusta pelo convite e pela oportunidade do estudo. Vamos buscar uma posição que nos deixe confortáveis para que possamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos da tarde. Divino Mestre Jesus, nesse instante buscamos em Ti a força, a fé, a coragem, buscamos em Ti a luz para que possamos compreender a lição da tarde, para que possamos entender cada ensinamento. Rogando, Mestre querido, por todos os companheiros que cuidam desse trabalho com tanto amor. Rogamos pelo GPEC, esta casa de luz, de amor e caridade. E que nesta tarde os benfeitores espirituais possam nos envolver para que possamos ter um momento de alegria, de paz e de refazimento, pois que com Jesus nós sempre estaremos em paz, aprendendo, nos transformando cada vez mais através desses ensinamentos maravilhosos. Envolve a todos os trabalhadores, a todos os assistidos, a todos aqueles que necessitam da Tua luz, do esclarecimento, do crescimento e da paz tão necessárias à evolução. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. O tema da tarde, justiça humana e justiça divina. É bem complexo nós falarmos sobre um tema tão rico, né? A justiça divina, sabemos que a lei da justiça é uma lei natural e com certeza nós vamos nos deparar com uma lei perfeita em todos os sentidos, uma lei de Deus. E a justiça humana, criada por nós, homens imperfeitos, egoístas, que ainda pensamos muito em nós, né? Porque a base da justiça divina é fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós, né? Então, é a compreensão clara de que nós precisamos, no exercício da justiça, entender que existe um limite entre nós e o nosso irmão e que esse limite tem que ser respeitado para que nós não venhamos a discordar em atitudes, pensamentos e ações das leis divinas. Nós sabemos que o homem, na sua caminhada evolutiva, vivenciou momentos de muita barbárie, de muita dor, de muito sofrimento, e cada povo com seus costumes, com seus hábitos, com seus princípios e suas leis. E nós podemos dizer com total propriedade que nesse caminhar evolutivo, nós já nos tocamos com as barbáries, com as violências, com as agressividades de uma forma diferenciada. Porque à medida que o homem evolui, ele compreende as falhas gritantes das leis que nós próprios criamos. Ele compreende que para que ele evolua, ele precisa se direcionar e seguir as leis de Deus. Porque as nossas leis são leis que são pautadas no cuidado conosco, com aqueles que amamos, com aqueles que temos afeição. As leis de Deus são leis que envolvem e que protegem todos nós, indistintamente. Porque são leis de amor. A justiça é trabalhada com amor. A justiça é trabalhada com respeito. A justiça é trabalhada na sua essência maior, onde nós vamos percebendo que a construção que fizermos é de total responsabilidade nossa. O livro dos Espíritos nos traz a lei de justiça e nos fala
claramente. Me permita. Na questão 875 do Livro dos Espíritos vem: como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? As leis humanas, porque nós somos regidos por elas, que estamos encarnados, e as leis divinas em potencial. Porque nós, homens, somos falhos nos nossos critérios, somos falhos nas nossas avaliações, porque nós costumamos pender a balança para o nosso lado. Nós não temos uma visão clara das consequências dos nossos atos, porque o egoísmo nos faz tornarmos cegos diante de verdades gritantes que nós abandonamos. Nós não podemos entender a justiça como algo que é feito de acordo com as nossas necessidades. E a justiça humana caminha nesse patamar. A depender da classe social, a depender da etnia, nós somos julgados. Quando, na verdade, essas leis deveriam ser leis que encaminhassem os cidadãos a condutas mais assertivas, a condutas mais aceitáveis, para que nós tivéssemos uma caminhada bem mais preenchida de justiça, de progresso, de elevação espiritual. O homem tende a proteger-se e as leis são recheadas de cláusulas para que nós possamos nos furtar das nossas próprias responsabilidades. As leis progrediram como muitos de nossos atos que são encaminhados de forma diferente. Mas ainda precisamos caminhar muito e modificar essas leis que beneficiam aqueles que têm condição financeira, que beneficiam aqueles que nasceram em berço de ouro, que têm uma posição social de destaque, não deixando de chamar a atenção para o fato de que muitas pessoas que têm posição social de destaque e que têm condição financeira muito boa, cumprem a lei e vivem encaminhados pela lei de Deus. Não é uma questão do poder aquisitivo, não é uma questão do poder na escala social. É uma questão de elevação moral. Quando nos elevamos, passamos a olhar o todo e deixamos de olhar para nós mesmos. Quando nos elevamos, entendemos que o direito é igual. Que tudo aquilo que desejamos, nossos irmãos também desejam. Mas precisamos ter o discernimento para compreender que esse direito, ele tem um limite. E este limite é quando eu começo a desrespeitar os direitos do meu próximo, esquecendo os meus deveres para com minha existência e para com a existência do meu irmão. Não é, de forma alguma, algo negativo, um homem que trabalha, que adquire bens, que não lesou ninguém, usufruir dessas benesses que são bênçãos de Deus, mas que são nos dadas para que possamos minorar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, criar oportunidades para todos que aqui se encontram encarnados, ser útil à sociedade, não esquecendo que podemos usufruir, mas que é algo em que somos apenas usufrutuários. Tudo é de Deus, tudo emana de Deus. Então ele nos dá oportunidades, mas nós precisamos estar atentos para a forma como vamos conduzir essas oportunidades que nos são dadas. Quando falamos nas leis humanas, nós falamos em leis imperfeitas, em leis que serão corrigidas com certeza à medida que nós formos evoluindo. À medida que nossa consciência for despertando, nós teremos claro demais a discrepância que existe
na ação e atuação dessas leis. Porque é necessário que sirvamos de exemplos para nós mesmos. É necessário que tenhamos uma concepção clara de que o nosso irmão caminha conosco nesta existência com todos os deveres e direitos que nós também temos. Então o homem evolui porque muitas barbáries e muitas atrocidades, se formos olhar hoje a Idade Média, a diferença é muito grande. Com certeza daqui a alguns anos nós também teremos surpresas agradáveis no sentido desta condução das leis humanas de uma forma mais assertiva e justa para com todos. Mas sabemos que para que isso aconteça é necessário que nós tenhamos uma tomada de decisão importantíssima e de consciência, que é perceber no outro o irmão que não percebemos. Somos todos filhos de Deus. Ainda nos achamos aqueles filhos exclusivos, aqueles filhos diferenciados, porque não entendemos que somos todos filhos de Deus, amados da mesma forma, cuidados da mesma forma, protegidos da mesma forma. Não são nossas ações que fazem a diferença no sentido do amor do Pai. Nossas ações fazem a diferença no sentido da nossa evolução, da nossa libertação, da nossa iluminação espiritual. Mas o Pai nos ama da mesma forma, porque o amor é incondicional. Nós, para amarmos, nós colocamos condições. Amamos o belo, amamos o vitorioso, amamos o que está em destaque, amamos tudo que brilha, esquecidos de que esse brilho é um brilho que se apaga muito rapidamente quando nos percebemos fragilizados, quando nos percebemos distantes das leis de Deus. Então nós não podemos modificar este cenário que ora visualizamos e vivenciamos sem a compreensão de que nós precisamos instituir a justiça, a começar por nós. Sermos justos nas nossas atitudes, compreendermos a necessidade do respeito ao próximo, compreendermos que nós precisamos trabalhar a nossa evolução, trabalhar com responsabilidade, trabalhar com amorosidade, trabalhar com a compreensão de que estamos todos sendo conduzidos por um modelo e guia perfeito, mas que estamos distantes desse modelo e guia. Quando ouvimos alguém dizer, mas eu não sou o Cristo, não somos. Não somos o Cristo porque somos espíritos imperfeitos, mas podemos nos trabalhando e oportunizando todas as nossas reencarnações para o crescer através do estudo, através do aprimoramento moral, através do autoconhecimento, irmos dando um passo de cada vez. Porque não existe milagre, existe desejo, vontade de lutarmos conosco, essa luta interior, para que possamos nos modificar. Quando pensamos nos nossos filhos, desejamos o melhor para eles, mas não fazemos o mesmo quando se trata do filho do nosso irmão. Então fica muito difícil praticar a justiça se nós estamos sempre a nos proteger, a nos acariciar, a nos presentear com o melhor, esquecidos de que a justiça é efetiva quando nós desejamos que as benesses que chegam para nós, elas sejam benesses para os nossos irmãos. Pedimos muito ao Pai que nos abençoe, que nos proteja. Pedimos muito através da oração para passarmos num concurso, passarmos no exame para ingressar numa universidade. Nós pedimos muito por um bom trabalho. Pedimos quando queremos construir
uma família, pedimos muito por um companheiro, uma companheira, que seja uma pessoa amorosa, boa, decente, correta. Mas nós precisamos entender que para que tudo chegue para nós é necessário um trabalho interior. É necessário uma transformação, porque se nós atraímos os nossos afins, se continuarmos egoístas, se continuarmos indo de encontro à lei de justiça, à lei de amor e de caridade, vamos ter dificuldades com tudo que chegar para nós, porque iremos atrair não aquilo que pedimos, mas exatamente aquilo que a nossa energia atrai, aquilo que a nossa afinidade vai atrair. Porque Deus é perfeito. E quando atraímos a dor e o sofrimento para nós, atraímos por uma construção que foi confiada a nós, a cada um de nós, e que nós negligenciamos. Então, se pensarmos em justiça humana, temos que pensar em falhas, temos que pensar em prerrogativas e precedentes que muitas vezes entristecem a quem presencia. Então, o que é que nós podemos fazer, nós como espíritas, que precisamos ser faróis, mas que esses faróis sejam faróis humildes, sejam faróis que se direcionam àquele que necessita, com muita humildade, com boa vontade, com confiança e fé, naqueles que fazem os milagres, que não somos nós. Então nós precisamos compreender que à medida que nós vamos nos transformando e temos a consciência plena de que a lei que nos levará, as leis que nos levarão, a uma condição de superioridade moral, são as leis divinas. São as leis perfeitas, são as leis trazidas nas nossas consciências, que foi onde o Pai colocou todas as leis. Então, as leis divinas são leis que nos conduzem por estradas difíceis, porque precisamos nos debater de encontro a essas dificuldades, precisamos enfrentá-las, precisamos acreditar na mudança. Mudança essa que é feita por cada um de nós, quando assim desejarmos, mas que precisa ser feita, e de uma forma muito rápida. Porque quando nos imbuímos de estudar para ter uma compreensão maior, uma doutrina tão esclarecedora, quando nos debruçamos sobre um fato real, que é a perfeição de Deus, nós não temos o que questionar, a não ser seguir essas leis, e quando infringimos e não seguimos, somos tomados por uma consciência de culpa, de dor, de sofrimento, e muitas vezes paralisamos. E ao paralisarmos, deixamos de ver que o Pai olha por cada um de nós, que Ele está ali cuidando com muito amor, e que nós temos um Espírito perfeito que nos guia, que é o nosso Mestre Jesus. Então, diante da constatação de que falhamos, não diante das leis humanas, mas diante das leis de Deus, nós não podemos de forma alguma esquecer de pedir ao Pai que nos dê coragem, vontade, que nos dê lucidez para que possamos agir de acordo com as suas leis perfeitas e imutáveis. Viemos de várias existências, nossos espíritos já vivenciaram experiências diversas, já tivemos muitas oportunidades que desperdiçamos, porque o que nos alimenta é o egoísmo, é a falta de compaixão, é a falta do perdão, é a falta da caridade. Esta caridade tão necessária para que o espírito desperte e deseje seguir. Temos um modelo perfeito, não conseguimos compreender a mensagem de Jesus. Porque até hoje achamos que somos
o que devem ser privilegiados. Em qualquer lugar que estejamos, nós queremos ser os primeiros, mas esquecemos que precisamos ser os primeiros a levantar a bandeira do respeito ao próximo, do respeito a si mesmo, do respeito a uma sociedade que vivemos, do respeito às leis e às regras, às normas, por mais que elas sejam normas e regras questionáveis, mas nós temos que respeitar. Nós temos dificuldade de respeitar uma fila, algo tão simplório. Nós temos dificuldade de respeitar quando vamos a um médico, que aquele irmão ali tem o seu horário. E nós falamos que vamos dar só uma palavrinha com o médico, entramos e fazemos uma consulta, esquecidos do irmão que está do lado de fora, aguardando e que agendou como nós fizemos. Nós às vezes nem agendamos. Vamos confiantes no nosso prestígio e na nossa falta de respeito ao próximo. Então as leis humanas são falhas, mas nós precisamos lutar. Lutar e não esquecer que as leis de Deus nos conduzem, nos acompanham em todos os momentos da nossa existência. Elas estão nas nossas consciências. Sempre que formos fazer algo, tomar uma atitude, buscar um direcionamento, que possamos orar e ouvir as respostas através das nossas consciências, mas ouvir com responsabilidade, ouvir com amorosidade. Não ter nenhum melindre com a resposta que chegará para nós, porque eu preciso perguntar: o que eu quero fazer pode me prejudicar? Aí vem a pergunta mais difícil. Pode prejudicar meu irmão? Porque eu preciso fazer essa pergunta. Se eu sentir que minha atitude não vai me prejudicar, vai me favorecer, mas pode prejudicar a um irmão, eu tenho que recuar. Porque aí eu vou estar me pautando nas leis divinas, nas leis que me ensinam o amor, que me ensinam o perdão, nas leis que me ensinam a respeitar o bem alheio, nas leis de respeito a uma propriedade especialíssima e importantíssima, que é a construção moral do outro, porque nós, quando queremos destruir, destruímos tudo, né? Destruímos todas as oportunidades, às vezes, de um irmão que está caminhando com tanta dificuldade, que precisava de alguém para levantá-lo, mas nós acabamos de destruir. Então, através das leis de Deus, que são leis tão sábias, nós vamos nos conduzindo. Claro que erraremos, e muito. Somos muito imperfeitos, estamos muito distantes dessas leis para que possamos assimilá-las, colocá-las em prática e sermos felizes nesta condução. Algumas vezes vamos errar e errar feio, mas precisamos nos pautar nessas leis pela sua própria perfeição. E o que é que nós buscamos? O que estamos querendo? Aperfeiçoar os nossos espíritos. Burilar esse espírito embrutecido. Iluminar esse espírito que vive na escuridão, no egoísmo, na prepotência, na preguiça de seguir e trabalhar. Então Jesus nos oportuniza um aprendizado maravilhoso. Jesus nos traz uma mensagem de amor, de refazimento, de reconstrução. E nessa caminhada linda, quando aqui esteve, ele nos mostra claramente a necessidade de perceber que o amor é um divisor de águas. Ele veio trazer o amor, mas nós já precisamos conviver com a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Porque nos cabia esse tipo de situação pela nossa própria condição moral. Então, se as leis se modificam e Jesus nos traz a bênção e a oportunidade da lei do amor,
Nós não podemos esquecer em nenhum instante que o amor deve nos impulsionar a uma atitude de respeito ao próximo, a nós mesmos em primeiro lugar e a toda a humanidade. Quando criticamos determinadas culturas, determinados padrões, nós temos que ter o entendimento que nós, espíritos, somos cada um de uma forma, cada um numa condição de evolução. Nós somos individualidades. E sendo individualidades, nós vamos presenciar, vivendo nessa existência conosco, espíritos muito diferentes de nós. Muitos caminhando da mesma forma, com muita dificuldade. Alguns que ainda se apegam a leis mais duras, mais agressivas. Temos países, temos religiões onde a mulher não é respeitada de forma alguma. Mas temos que entender que é o momento daquele povo. É o que pode ser feito naquele momento. E lembrar que nós ainda somos vistos por muitos como espíritos ignorantes e embrutecidos. Imaginar que vamos ter a oportunidade, estamos tendo, de transformar nós, espíritos ignorantes, inferiores, em espíritos mais conscientes. Então, se temos nas leis humanas dualidades, se temos nas leis humanas algumas brechas facilitadoras, mas que para tê-las é necessário que tenhamos poder, nós paramos e pensamos: qual a lei que me trará paz de consciência? As leis de Deus. As leis perfeitas, as leis imutáveis, as leis que não colocam na balança Beltrano e Cicrano. São leis que são justas para qualquer um que seja julgado, que é um auto-julgamento, né? Que é o julgamento da nossa consciência, que Deus não julga ninguém, nem pune. Então isso é maravilhoso. A consulta à consciência deve ser algo que devemos fazer sempre. Os menores gestos, os menores atos, as menores atitudes podem trazer consequências gravíssimas para os nossos espíritos. Por isso a necessidade de compreendermos que, como espíritos, vivenciando mais uma reencarnação, nós temos o dever de nos pautar numa consulta íntima e pessoal, que é o questionar-se sobre o que andamos fazendo. Nós precisamos nos perguntar o que andamos fazendo. Nós precisamos nos perguntar, quando as conquistas e as vitórias chegarem para nós, se ela foi cara a alguém, se ela fez alguém sofrer, se ela destruiu algo importante, para que nós possamos cantar as vitórias com tranquilidade. O homem precisa refazer as leis, mas para refazê-las ele precisa refazer-se a nível moral. A intelectualidade dando saltos, a moralidade ainda muito a desejar. É preciso que tenhamos esta consciência para que, quando falarmos nas leis humanas, lembremos que são leis feitas por pessoas como nós, imperfeitas. É necessário que lembremos que são leis que são usadas ao nosso favor
quando podemos dispor disso. Porque quando nós pensamos em julgar, condenar, nós pensamos no outro. Nós não pensamos em nós. Nós não pensamos nos nossos entes queridos. Nós não pensamos nos amigos queridos. Nós pensamos naqueles com os quais não temos responsabilidade nenhuma, esquecidos de que são esses exatamente os que temos responsabilidade. Porque a minha responsabilidade com aquele irmão que ficou na retaguarda é imensa. E muitas vezes eu ainda não me toquei para isso. Então, através do burilamento do nosso espírito, através da compreensão das leis de Deus, através da prática do Evangelho, através de uma compreensão de que nós temos aquilo que precisamos ter no momento e que é necessário um trabalho de despertar, do cair em si, é necessário da solidão, que é o silenciar, essa solidão que enriquece, para que nós possamos, numa conversa muito particular, uma conversa onde nós somos o protagonista, que é perguntar-nos todos os dias o que eu ando fazendo desta oportunidade maravilhosa que Deus me oferece em cada encarnação. O que eu ando fazendo de todo o poder de pensamento, de todo esse cuidado e esse preparo intelectual, o que eu ando fazendo de tudo isso? O que eu ando fazendo do meu tempo? O que eu ando fazendo dos meus desejos, das minhas vontades? O que eu ando fazendo pelos meus irmãos? O que eu ando fazendo por mim? Para que eu possa evoluir, para que eu possa caminhar tranquilamente, com a consciência em paz. Porque eu vou errar muito, eu sou um espírito imperfeito. Mas se eu tiver o esmero e o cuidado com todas as minhas atitudes, não sair atropelando a minha existência, mas vivenciá-la com equilíbrio e amor, respeito e honestidade, eu vou começar a perceber que muitas coisas que eu ambicionava não chegarão para mim, mas eu agradecerei a Deus porque o nome disso é justiça, o nome disso é livramento, o nome disso é repense. Repense, filho, repense o que você está pedindo. Analise os prós e os contras, coisa que não fazemos. Então, que nós possamos ter misericórdia com as leis que são as leis que nos regem, mas acima delas existem leis perfeitas. Então, que nos apeguemos às leis divinas para que possamos suportar a imperfeição das leis humanas. Que nos pautemos nas leis divinas para compreendermos as injustiças, que na verdade não são injustiças, são lições necessárias ao aprimoramento dos nossos espíritos. Até para que possamos orar e pedir por tantos que são tratados de forma injusta, diante dos nossos olhos com uma visão curta. Mas que diante de Deus, aquele irmão está tendo a oportunidade de vivenciar a humildade, ser resiliente, vivenciar a fé, acreditar neste amor imenso que é o amor do nosso Pai. Que possamos evoluir cada vez mais, que possamos aprimorar-nos cada vez mais, para que possamos ser os homens que em outras existências seremos responsáveis pelas leis que nos regerão, mas que serão leis mais justas, mais humanas, de mais respeito, que se coadunem de alguma forma com as leis de Deus.
É necessário que tenhamos este pensamento cada vez mais forte. É necessário que compreendamos que as leis de Deus são as leis que nos capacitam a vivenciar as leis humanas e sermos o diferencial. Porque à medida que nós entendermos as leis de Deus e praticarmos, nós vamos ser veículos de equilíbrio e de luz diante de tanta dor e sofrimento. Para que possamos compreender as injustiças, faz necessário que compreendamos as leis de Deus. Para que não tenhamos dúvida de que tudo tem um propósito, para que não tenhamos dúvida de que não passamos pela dor por acaso, e para que tenhamos muito claro que somos os artífices e construtores dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas conquistas e vitórias. Tudo depende de nós. Mas precisamos compreender que para exercitar e para trazer para o nosso momento essas leis e sermos assertivos, faz necessário que tenhamos humildade para compreender que somos muito pequenos. E o que vem de nós é também muito pequeno. Mas compreender que Deus não nos desampara. Todas as leis estão nas nossas consciências. No momento que vamos tomar uma atitude, não precisamos correr para buscar um livro que não sabemos onde guardamos. Nós precisamos correr para procurar um amigo para nos lembrar. Precisamos nos reportar às nossas consciências, perguntando-nos o que deveríamos fazer naquele instante. Qual é a conduta mais assertiva? Se perguntássemos a Jesus, o que ele nos diria? A resposta está em nossa consciência. A resposta está no repositário de mensagens belíssimas que lemos, que estudamos, nesta doutrina tão bela, no Evangelho. Então precisamos entender que no afã das emoções não seremos assertivos na tomada de atitudes, mas através da oração, do silenciar, do aquietar-se, nós vamos obter respostas muito positivas para que possamos agir sem sentir um peso que nos incomoda. Não vamos ser bons, caridosos, amigos, apenas daqueles que tocam nosso coração profundamente. Vamos ser caridosos porque precisamos ser caridosos. A caridade é libertadora. Não vamos desejar todas as bênçãos para aqueles que amamos, vamos desejar todas as bênçãos para todos aqueles que são tão amados. Porque todos nós temos um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um companheiro, uma companheira, um filho, que nos ama e que também amamos. Então vamos estender este amor, compreendendo que seremos justos, seguindo as leis de Deus, compreendendo que a justiça humana é falha porque somos espíritos muito atrasados, muito egoístas, muito prepotentes, por isso a falha. Mas não nos esqueçamos que todas as vezes que agirmos nos colocando no lugar do outro, aí estaremos exercitando a justiça divina. Entendendo a nossa pequenez, entendendo a nossa inferioridade, mas tendo um resultado bom e feliz. Façamos aos outros o que quereríamos que fosse feito a nós.
Sejamos aqueles que oportunizam seus irmãos a fazerem um juízo de valor mais real, mais positivo. Sejamos aqueles que perdoam aqueles que ainda não aprenderam a perdoar. Sejamos aqueles que compreendem a todos os irmãos que se acham superiores, esquecidos de que a superioridade é do Pai. Sejamos aqueles que compreendem que na estrada que se chama existência, nós iremos nos deparar com todas as situações, com diversos irmãos, cada um numa condição espiritual. Em vez de criticarmos, a oração é algo muito produtivo. Orar e pedir ao Pai que nos ilumine para que possamos, vivenciando a existência no corpo, sermos mais justos, sermos mais assertivos, termos mais amor e respeito aos nossos irmãos. Desejarmos a árvore frondosa que nos protege do calor do sol. Desejarmos o caminhar numa estrada florida sentindo um perfume especial, mas nunca nos esquecermos que quando ali estivermos caminhando, devemos agradecer ao Pai e entender que ao encontrarmos outros irmãos nessa estrada, não podemos de forma alguma dizer ele não merecia. O merecimento é meu. Porque aí estamos exercitando essa lei tão frágil, tão imperfeita. Devemos dizer que a alegria que outros irmãos caminham numa estrada de perfume e de luz e dizer ao Pai, espero ansiosamente o dia em que todos caminharemos numa estrada de muita luz, de muita paz. Queridos irmãos, falar sobre a justiça divina é falar com limitação, porque ainda achamos que muitos dos nossos atos não são injustos. Ainda não temos uma visão clara e perfeita destas leis maravilhosas que são as leis de Deus. Mas precisamos continuar na luta, continuar acreditando que vamos conseguir. Vamos conseguir ser mais justos, vamos conseguir ser mais assertivos, vamos conseguir ter mais respeito por nós e pelo nosso próximo, vamos conseguir entender a mensagem que Jesus veio nos trazer e que reforça com o Consolador prometido. Vamos entender que nós temos todas as oportunidades para que nos tornemos cada vez melhores, mais conscientes, mais caridosos, mais amorosos, mais receptivos ao aprendizado, mais receptivos a todas as orientações desses benfeitores maravilhosos que nos ensinam de justiça, que nos ensinam sobre amor, que nos ensinam sobre caridade. Uma lei belíssima que vai nos guiar a uma estrada diferenciada com certeza. Precisamos encontrar Jesus, mas encontrar plenos, encontrar Jesus com a consciência mais leve, para que tenhamos a alegria um dia de, como espíritos mais burilados e perfeitos, termos a alegria deste encontro que será muito especial para cada um de nós. Enquanto isso, vibremos e oremos agradecendo a Ele. Querido Jesus, nós te agradecemos pela bênção da oportunidade, te agradecemos
pelas leis perfeitas do nosso Pai Maior, mas te agradecemos por nos trazer na prática todas essas leis, fortalecendo em nós um ideal de amor e caridade, nos mostrando que podemos ser diferentes, que podemos crescer, que podemos amar, que podemos perdoar. Querido Jesus, rogo nesse instante que cuide e olhe por cada um de nós, nos capacite à compreensão dessa justiça, nos capacite a que sejamos aqueles que desejam mudar, aprimorar os sentimentos e caminhar pelas estradas da existência, lembrando de forma muito clara o que nos ensinaste, que és o caminho, a verdade e a vida. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja.